No segundo tipo de pessoa, o problema aí pode ser 2, basicamente. E nem tanto necessariamente chega a ser um problema. Mas um dos pontos que vai influenciar, obviamente, é a formação do condutor. Como que ele está sendo instruído, como que ele está sendo formado, entra naquelas variáveis que eu já citei nos episódios passados, que você pode ter, o autoescola pode estar colocando para você cada dia um instrutor diferente, cada dia um veículo diferente. Uma questão que às vezes a pessoa pode surgir na cabeça: ô Maicon, vamos lá, o autoescola tem 2 carros exatamente iguais, são 2, vamos usar o exemplo que a gente tem, Gol, são 2 Gols do mesmo ano. Se eu der aula com um e depois com o outro, são 2 carros idênticos, você olha externamente, não há diferença. Para o aluno existe diferença? Para o aluno existe diferença. Para nós que já tem o hábito de estar dirigindo, não mais. Mesmo assim, a gente estranha um pouquinho na hora que pega. Mas para o aluno tem um pouco de diferença, porque às vezes um já está mais gasto, o outro está menos gasto. Sim, tem total diferença. Por exemplo, vamos citar a embreagem. A embreagem, ela, conforme você vai usando e o sistema, o conjunto todo vai desgastando, chegando mais próximo, cada vez mais próximo da manutenção, o ponto da embreagem vai subindo. Quanto mais desgastado está o conjunto, mais próximo da manutenção, o ponto da embreagem fica mais para cima. Quando você troca, o ponto da embreagem fica mais lá para baixo. Então, se um Golzinho rodou 30 mil quilômetros e o outro rodou 80 mil, são momentos de desgaste que eles estão diferentes. Para o aluno que está ali tentando aprender, tentando assimilar, o ponto então está mais ou menos aqui. Cada dia você coloca um carro diferente, por mais que o carro pareça igual, isso faz diferença. Mesmo porque o aluno tem pouco tempo de aprendizado dentro do processo de habilitação também, né? Isso, depois que a gente já vira expert, você precisa apenas alguns segundos para se adaptar a um novo carro. Às vezes você pega um carro de um amigo, por exemplo, numa situação que é necessária, você vai lá, pisa na embreagem, solta, achou o ponto, pisa, solta, achou o ponto, pronto, acabou. Você já se adaptou. Mas num processo onde a pessoa está tentando fazer a assimilação de tudo que ela está aprendendo, isso muda. E às vezes a autoescola muda o carro do aluno no dia do exame. E isso, com certeza, vai trazer alguma mudança, alguma experiência ali negativa. E tem outra questão também, durante a formação do candidato. Tem autoescola que marca uma aula hoje, uma aula daqui 15 dias, a outra aula dali 30 dias, 20 dias, com um intervalo, um espaçamento enorme. E se a pessoa precisa de uma constância um pouco mais próxima entre os intervalos, um intervalo menor, isso vai fazer total diferença, porque cada dia de aula vai ser como se fosse o primeiro dia de aula. E o candidato nunca evolui, porque ele precisa de uma constância, ele precisa de uma pegada diferente, de uma atenção diferente. E se isso não acontece, com certeza isso vai prejudicar o aluno no processo de desenvolvimento. Isso dentro da formação, dentro do processo de autoescola. Mas existe uma outra situação que eu citei que talvez não necessariamente seria um problema, que é a própria velocidade de aprendizado do aluno. Nós falamos em outro podcast também, cada um de nós temos uma velocidade de aprendizado e a gente precisa aprender a entender e a respeitar a nossa própria velocidade de aprendizado. Então, se você às vezes precisa de um pouco mais tempo para absorver e você está no processo de tirar a habilitação e não está conseguindo, você tem que, primeiro, ter certeza que essas lacunas, essas falhas que eu citei logo antes, não estão acontecendo com você. Você tem que alinhar isso com a autoescola. Olha, eu preciso sempre de um instrutor, sempre um veículo, eu preciso das aulas com espaçamento, não pode ser 15 dias, entrar num consenso. E tendo esse ritmo, essa pegada, o instrutor vai conseguir te avaliar melhor no seu desenvolvimento. E lá no final, se você estiver apresentando dificuldades, ele tem que conseguir quantificar as aulas que você vai precisar ainda fazer
para conseguir obter o aprendizado necessário. Nada disso estando alinhado, isso que é onde interfere no que você citou da segunda situação, influenciando em reprovas que na verdade não seriam nem necessárias, mas pode acarretar nessas reprovas, colocando na mente do aluno que ele não consegue. Porque vai lá, tem a primeira reprova, já surge um bloqueio. Mas a reprova não necessariamente deveria acontecer. Às vezes são fatores, como você citou, que pode estar interferindo, que pode estar levando a isso. Mas não que a pessoa não consiga. Pode ser esses fatores que estão interferindo. Sim, com certeza. E tem outro problema também. Às vezes a pessoa está ali, dentro daquela autoescola, no dia do exame, essa pessoa vê outros alunos da mesma autoescola passando no exame. Isso trabalha contra ela? Eu acredito que sim. Com certeza. Porque a pessoa vai se questionar, poxa, se ele consegue, por que eu não consigo? O problema está em mim. Aí começa a formação, a estruturação dessa crença limitante. Dirigir não é para mim. Só que na realidade, existem pessoas, tem pessoas que vai tirar a habilitação, vai para a autoescola e fazer 20 aulas é um saco. Porque a pessoa às vezes já aprendeu a dirigir, ou com o pai, numa fazenda, ou com a mãe, com o avô, dirigir a trator. A pessoa chega ali, você só explica como que é, tal, é assim que vai acontecer lá no dia, vai para o exame e a pessoa passou. Beleza, mas isso não significa que aquela autoescola, aquele instrutor, teve uma boa formação do zero para aquela pessoa. Pelo contrário, ela já veio formada, só precisou lapidar. Então, não significa que o outro está conseguindo, que você é incapaz, que você não consegue. Então, existem muitas variáveis. E a questão aí é justamente alinhar tudo isso, todos esses problemas, para que você entenda a mensagem aqui que você é capaz, sim. Você é capaz, porque você tem a mesma estrutura biológica cerebral do que eu tenho, do que um japonês tem, que um norte-americano tem, ou todo ser humano tem.